Hoje a gente vai falar de ingratidão e de indiferença, tá bom? Dois temas bem legais que tem aqui pra gente na Bíblia. E a gente vai falar dela num texto aqui, que ele é um pouquinho longo, mas eu prometo que a mensagem vai ser bem sintética, tá bom? Poderia abrir aí a palavra do Senhor no Evangelho segundo ao São Lucas, capítulo 15, verso 11. É um texto bem conhecido, é conhecida como a parábola do filho pródigo. Então, aqui nós temos a parábola do filho pródigo. A gente vai falar aqui hoje de indiferença e de ingratidão. Nesse texto aqui nós vamos falar não só disso aí, não é só de coisa ruim, mas é porque esses dois temas são principais. Nós vamos falar também de restauração. Bom, a palavra do Senhor diz assim, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, verso 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dar-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu e o que haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente, com uma vida desvairada, com uma vida libertina, tá? Esse dissolutamente aqui. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e a este mandou aos campos guardar porcos. Ali desejava-lhe fartar-se das alfarrobas, ou aquelas bolotas de ração que eles jogam para porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Traz também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximando-se da casa, ouviu uma música e danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E lhe informou: Veio o teu irmão. Veio o teu irmão, e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. E esse se indignou, não queria entrar, e saindo, porém, o pai procurava o conciliá-lo. Mas ele respondeu: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer, para me alegrar e ir com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado. Então respondeu-lhe o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, é preciso que regozijemos e nos alegremos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus abençoe a palavra no coração de cada um dos irmãos, amém? Vamos estar fazendo uma pequena oração? Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais da tua palavra. Senhor, eu não sou digno de nada,
eu não sei nada, mas tu é o Senhor, Deus da sabedoria, o Deus que sabe todas as coisas. Que neste momento teu Espírito Santo esteja à vontade para falar aquilo que apraz o seu coração, aquilo que está na tua palavra, para que nós podamos aprender grandes lições hoje e possamos também aplicá-las no nosso dia a dia. Que o Senhor Jesus esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos. O Senhor venha repreender todo o mal, toda seta, todo dado, todo inimigo, tudo aquilo que venha, meu Deus, tentar roubar a nossa atenção e distorcer a palavra do Senhor, está repreendido no nome de Jesus. Que não haja mais nada que não a sua presença, ó Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. É uma parábola aqui bem conhecida. E eu falei que nós íamos aprender um pouco de ingratidão e indiferença. E é parecido, mas não é igual. Para sintetizar, os dois é pecado, tá bom? E nós vamos ver aqui o que ocorreu, onde ocorreu e como ocorreu a ingratidão e a indiferença, tá bom? Nós aqui começamos com uma história bem conhecida. Alguém aqui não conhecia a parábola do filho pródigo? Eu acho muito difícil, porque deve estar entre as, se eu for fazer um ranking, deve estar entre as 100 mensagens mais ministradas na igreja. As parábolas de Jesus são sempre ministradas em várias igrejas. Por quê? Sempre tem um ensino muito profundo. Mas aqui nós vemos a história de um filho. E aqui interessante o filho mais novo, o caçula. Ele fez um pedido para o pai dele. Ele chegou assim e falou: pai, me dá a minha herança. Só que tem um negócio muito interessante aqui, que pra gente aqui no Ocidente, talvez é bem normal isso. É bem comum o pai pegar e dar a herança para os filhos ainda quando ele está vivo. Mas isso lá no Oriente, até nos tempos de hoje, é uma falta de respeito enorme. Essa aqui é uma desonra para a família. Quando o filho e o pai ainda vivo chega requerendo a parte da herança dele, ele está ali se antecipando, ele está querendo que o pai morra, em outras palavras. Então isso é um desrespeito muito grande para aquela família, é uma desonra muito grande. E aí o pai dele ainda vivo, ele requer isso, ele fala: pai, me dá a minha herança, eu quero viver a minha vida. E naquele contexto, naquele tempo atrás, não era bem assim que funcionava. Era como era comum, geralmente era um negócio familiar. Eles eram ali, dá a entender que eles tinham algumas terras, eles poderiam ser agricultores ali, tinha uma cultura agropecuária ali, criavam gados, bezerros, novilhos, dá ali a entender essas coisas, cabras, animais ali de consumo, né, e de abate, dá a entender isso no texto. E esse filho, ele não queria essa vida, ele queria uma vida que fosse dele, e ele requereu essa herança. E o pai disse: pois bem, toma. Então aí quando a gente vê aqui esse primeiro ponto aqui, ó, que o filho pede herança, a gente vê o primeiro ato de ingratidão dele, a falta de respeito com seu pai. O pai, ele criou ele com tudo do bom e do melhor, deu a ele uma boa vida, e ele em algum momento jogou tudo isso pro ar e falou assim: eu quero viver a minha vida, e não tô nem aí para você, pai. Ele foi um total desrespeito. A figura paterna nesse período é algo muito forte, algo muito interessante. Só para elencar isso aqui, deixar uma coisa mais estruturada, a gente muitas vezes vai ver na Bíblia, no Antigo Testamento principalmente, você vai ver esse que fulano pagou um dote para ter fulana como sua esposa. Você já viu isso na Bíblia? Tem muito. Aí eu te conto, aí você vai falar, aí é outra coisa que eu ouvi outro dia: a Bíblia é muito machista, a mulher era comprada. Isso aí é o que eu falo, as pessoas não, a falta de conhecimento, o que leva as pessoas ao perecimento. Aí até rimou. As pessoas, por não conhecer a cultura da época, ou não conhecer a palavra do Senhor, não conhecer a Bíblia registra isso. Isso aqui não significa que é um mandamento, mas é um dado histórico, mas é algo muito interessante. Que isso daqui representa o cuidado que Deus tinha com as mulheres. Que esse dote que era pago acontecia da seguinte maneira: o pai recebia esse dote e ele repassava esse dote para a filha. Porque se em algum momento a família daquela filha dele tivesse dificuldade, ou o marido dela viesse a falecer, ela teria de onde tirar o seu sustento. É por isso que tem essa história do dote,
tem uma parábola de Jesus que dá a entender isso também. É a parábola da dracma perdida. Fala que certa mulher perdeu uma dracma na sua casa e ela revirou a casa inteira caçando. E quando ela achou essa dracma, o que ela fez? Ela chamou as demais mulheres e chamou elas para se alegrar com ela, pois ela achou a sua dracma perdida. E essa dracma provavelmente ela recebeu como dote do seu pai, que era do seu marido. Então esse dinheiro ia para a própria mulher. E eu não estou falando besteira aqui não, você pode ir lá e pesquisar depois. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida. Enfim, isso para que eu falei? Só para mostrar quão forte era a figura paterna dentro de uma família. E esse homem cometeu esse ato de ingratidão com seu pai. Essa falta de respeito. E qual que é a lei de Newton, né? Muito interessante a lei de Newton, né? Ação e reação. Qual que foi a ação dele? Faltar com respeito ao seu pai. Qual foi a ação do pai? Entregar ali o que o filho requereu. E qual que foi a reação disso? O filho passou a viver uma vida libertina. Lá na frente fala o que ele fez com o dinheiro. Gastou o dinheiro com prostitutas. Gastou o dinheiro, como se fosse o nosso contexto hoje, com bebedeira, com uma vida boêmia, uma boa vida que ele achava ali naquele momento. E o que aconteceu lá na frente? Mais adiante, a terceira consequência da ingratidão daquele filho foi: perdeu tudo, ficou sem nada. O Senhor Jesus, ele diz no momento que falou que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma. Esse homem, ele ganhou tudo o que ele queria, ele ganhou o mundo todo o que ele queria, mas perdeu a sua alma, perdeu a sua vida. Ele perdeu ali aquele status de filho, porque ele passou, a partir do momento que ele desrespeitou o seu filho, o seu pai, ele deixou de ser filho daquele homem. Ele perdeu a sua família, porque quando ele agiu dessa forma, ele abriu mão de ser filho daquela família, ser um membro daquela família, em troca do seu dinheiro. Ele deixou de ser um homem bem-sucedido para ser um nada na rua, porque ele já não tinha mais dinheiro. Ele perdeu tudo. E o que ele passou a ter? Do melhor, passou a ter o pior. E esse pior, o que ele foi fazer? Uma coisa que era abominável aos olhos dos judeus daquela época. Ele passou a cuidar de porcos. Se você olhar aqui na história da Bíblia, você não vai ver que judeu não cuidava de porco, porque para ele porco era animal impuro. Então eles não cuidavam de porcos. Não era habitual. Pode existir, claro, mas não era habitual. E aquele homem passou a fazer uma coisa que era errada aos olhos da sociedade dele. Provavelmente ele não estava aqui no mesmo lugar que estava seu pai, ou que estava sua família. Ele partiu para uma cidade estranha, foi viver a sua vida em outro lugar, e o outro lugar não era bom para ele. A ingratidão dele gerou dor, a ingratidão dele gerou tristeza, a ingratidão dele gerou o pior na vida daquele homem. Ele plantou algo ruim e colheu o pior ainda. Que coisa triste, né? Mas olha que interessante. Mais à frente, lá no verso 17, fala ali uma coisa bem interessante. Antes do verso 16, quando ele estava lá pior, o que ele queria? Comer as bolotas de porco. Aquelas bolotas que eles faziam lá para dar os porcos. Provavelmente não tinha ração naquela época. Provavelmente aquilo era feito de feno, era feito de trigo, era feito de resto de comida para dar para porco. E aquele homem queria comer aquele negócio. E na casa dele ele tinha o bom e o melhor. E o que ele faz aqui, um parêntese bem interessante mais na frente. Ele fala que os empregados da casa do pai dele podiam comer pão à vontade. O pai dele era um bom homem, um homem justo que tratava os seus empregados bem. E pelo que dá a entender, ele estava no lugar onde ele era tratado como um escravo. Ele não tinha direito a nada. E ele falou assim: isso não é vida para mim. Ele lá na casa do meu pai, eu tinha boa vida. Lá na casa do meu pai, os empregados comem pão. Lá na casa do meu pai, eu não tinha que trabalhar desse jeito. Eu que cuidava das coisas. Já pensou nisso? Ele era lá vamos supor lá assim, o gerente da coisa. Lá ele não tinha esse peso para trabalhar. Ele não tinha carregar esse fardo todo. Aí chegou um momento que ele fala assim: puxa vida, na casa do meu pai é melhor.
E o que ele vai fazer? Olha qual que é a consciência, que quando a gente tem o Espírito em nós, aqui, vou trazer um parênteses, quando a gente tem o Espírito em nós, quando a gente comete algo que não devia, o que o Espírito Santo faz pra gente? Incomoda. Não é verdade? Quando a gente está prestes a errar, o Espírito nos incomoda. Quando a gente erra, aí que incomoda mesmo. A partir do momento que a gente começar a errar e o Espírito não incomodar, pode saber que aí, meu irmão, o trem está sério. Tá bom? Então esse homem ele foi incomodado. Ele passa com um lapso de consciência do Espírito ali. Ele fala assim: olha, por casa do meu pai, os trabalhadores comem pão à vontade. E eu estou querendo comer bolota de porco. Eu vou para lá, para casa do meu pai, e vou conversar com ele. E vou falar: pai, olha, eu pequei contra os céus. Olha que interessante. Olha que ponto interessante que esse homem levanta. Ele fala: eu pequei contra os céus. E eu pequei contra ti, pai. Quando a gente... Qual que é o mandamento lá? Vamos lá nos mandamentos de Moisés. Moisés fala assim: honra teu pai e tua mãe para prolongue os seus dias. Ou seja, para que você viva bem, para que você tenha uma boa vida, você tem que honrar seus pais e sua mãe. Mas olha que interessante a palavra aqui, ó. Vamos lá no 18. Ele fala assim, ó, na parte B: pai, pequei contra o céu. Primeiro ele fala o céu, e depois fala contra ti. Porque olha só, quando a gente deixa de honrar o nosso pai, a nossa mãe, ou quando a gente age de ingratidão, como foi o caso desse homem, a gente primeiro peca contra Deus. Tá aí, ó, o mandamento. Ó os filhos aí, aprende aí, filho. Aprendendo. Seja ingrato, não. Quando a gente peca, a gente primeiro peca contra Deus. E a gente peca contra o nosso próximo aqui na terra, que no caso dele é o pai. Ele peca contra outros deuses. Primeiro ele fala assim: eu vou pedir perdão para os céus. Eu pequei contra os céus e contra ti. Eu vou pedir perdão para Deus e vou pedir para Senhor. E ele fala um pedido. Aí ele vai falar assim: eu vou fazer um pedido que pelo menos como um empregado o Senhor possa me receber. Que pelo menos ele queria pelo menos o quê? Uma segurança. Ele não queria ser mais um homem da rua. Porque você vai falar assim: mas como é que você sabe que ele estava na rua, que ele estava perdido? Mais adiante fala que depois que ele fez esse pensamento e ele prosseguiu nessa ideia, fala que quando o pai o viu, o pai mandou fazer o quê? Trazer uma roupa, trazer um anel e trazer uma sandália. Aquele homem, ele já não tinha uma veste decente, a veste dele provavelmente estava toda ali rasgada, ele não tinha o bazar aqui da igreja para comprar baratinho, então ele já não tinha o bazar, ele já não tinha sandália no pé, o pé dele já devia estar todo machucado, e ele já não tinha nenhuma joia para mostrar ali algum requisito de autoridade que ele tinha. Aquele homem, ele perdeu tudo. Ele tinha tudo e perdeu tudo. No momento que ele decidiu viver a vida dele da melhor maneira que ele achava, ele abriu mão daquilo que o pai tinha para ele. Ele abriu mão do projeto que o pai tinha feito para ele. E quantas vezes a gente também, da mesma forma, a gente abre mão dos projetos que Deus tem para nós. Se a gente for olhar aqui e analisar a Bíblia, quantas pessoas não abriram mão dos projetos que Deus tinha para elas? Gente, vamos dar uns exemplos. Eu gosto de trabalhar com exemplos na Bíblia, porque aí eu te instigo você a olhar depois. Vou te dar um exemplo muito claro. Nação de Israel, na travessia ali do deserto. Qual era o projeto de Deus? Qual era o plano que o pai tinha para eles? Levar eles para a terra prometida. Quanto tempo que ia durar isso? Olha, estudiosos chegaram aí. E eu vou falar um negócio para vocês, que talvez vocês nunca sacou. Moisés estava onde quando ele recebeu as orientações de Deus? Lá do lado de Midian, correto? E Moisés tinha saído de onde antes? Do Egito. Moisés já tinha atravessado aquele deserto uma vez. Correto? Correto. Moisés já sabia o caminho. Quanto tempo Moisés gastou mais ou menos? Os estudiosos dizem aí que é de 8 dias, 10 dias. Mas um homem sozinho ali, na condição física de Moisés, seria mais ou menos 8 a 9 dias. Se ele fosse aquela nação inteira de Israel,
no máximo 15 dias. Olha só que interessante. Moisés sabia o caminho. Moisés já conhecia para onde que tinha que ir. Ele já tinha noção. Ele já sabia quanto tempo gastava. E ele, mesmo sabendo disso, ele não desobedeceu a Deus. Não desobedeceu a Deus. Porque Deus falou com ele que Deus direcionava o caminho. E por que Deus fez eles ali peregrinar pelo deserto 40 anos? Porque o povo ainda era ingrato. Depois de toda a libertação que Deus deu para ele, aquele povo ali ele não era mais o povo de Deus. A gente nunca para pensar nesse contexto. Aquele povo ficou ali 400 anos naquele lugar. Quase 400 anos. Há muito tempo. Toda a cultura que eles tinham do Senhor se foi. Morreu com José. Acabou tudo. Deus precisava reestruturar tudo de novo. E Deus queria fazer isso. Deus queria levar eles para uma terra para cuidar deles. O projeto do Pai para eles era isso. Mas eles ficou lembrando de cebola, ficou lembrando de coisas do Egito. Ficou ingrato com Deus. Eu queria comer carne, comer cebola, os temperos, as coisas do Egito. Não tem como. É ingratidão. Outro exemplo, muito interessante esses caras aí. Você quer uns exemplos bacanas que tem? Tem Juízes, tem um exemplo bacana. Eu vou pegar só um mais famoso. O Sansão. Sansão eu gosto de citar ele, porque ele era um cara que eu fico pensando. Você foi, puxa, eu queria ser fortão que nem o Sansão. Porque o Sansão, ele era já forte por natureza. Ele já era um homem grandão e forte. Mas o Espírito de Deus se apossava dele, que o cara, ele saía correndo para cima dos filisteus ali, ó, pau, da porrada. E era no braço, ele não era guerreiro, ele era forte mesmo, o negócio dele era porrada. E vencia ali aquelas batalhas. Mas ele o que? Não seguiu o projeto de Deus em ser o juiz. Não seguiu o projeto de Deus em seguir os mandamentos do Senhor. E caiu no chaveco da Dalila. Ei, Sansão. Aí o que foi a consequência da ingratidão do Sansão? Furaram os olhos dele. Cuidado, Sansão. Vamos dar uma de Sansão aí não, meu irmão. Achar que a gente está com tudo, está forte. E ó, inimigo nos nossos olhos. Não deixa não. Quer um outro exemplo de ingratidão? Mais um só, para a gente seguir em frente. Eu vou pegar um aqui agora. Deixa eu ver se eu pego esse. Vou pegar esse. Eu gosto de citar ele também. Eu gosto de citar uns exemplos conhecidos. Vou pegar o Davi. Esse aí tem tanto exemplo de ingratidão que eu vou te contar. Esse Davi aí é um cara. Ele é o cara e é o cara. Ele é o cara do erro, mas ele é o cara dos acertos. Da mesma possibilidade que ele errou, ele acertou. Ele era um cara que ele sabia se arrepender. Ele sabia da sua natureza humana de errar, mas ele queria acertar. Esse Davi aí fala que certa feita, eu não vou nem pegar o do Urias lá não, porque esse aí já é muito batido. Certa vez Davi, ele deu na cabeça de fazer um censo. Você sabe o que é um censo? O censo ele vai contabilizar as coisas. Ele queria saber quão poderoso era o povo de Israel, o exército e o reinado dele. E ele botou isso no coração dele, de fazer um censo. E Deus tinha falado para não fazer censo, que não era para fazer censo. E ele foi lá e temou, fez o censo. E o que aconteceu? Começou a aparecer um anjo lá e começou a matar o povo. E o Davi não sabia o que estava acontecendo. E ó, espada comendo para tudo quanto é lado. E depois ele teve que ir lá, correr atrás, pedir perdão e arrepender. Mas por causa da ingratidão de Davi, de não obedecer às leis do Senhor, muita gente pereceu por causa disso. Então ingratidão, meu irmão, só traz dor. Não vamos ser ingratos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor está aqui para nos ensinar. E nos ensinar a ser homens de gratidão, homens de paz, homens que recebem a palavra do Senhor, aqueles que recebem boa terra. E olha aqui o que aconteceu com esse homem. Ele encontrou com o pai dele. E ele lá diante do pai dele, ele disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. E antes ali de começar ali, o pai dele falou assim: ó, servo, traz uma roupa, traz um anel e traz uma sandália. Primeiro, o pai dele queria lhe tirar aquela roupa dele que representava toda a sujeira que ele carregava com si, aquela roupa suja, aquela roupa estrapiada, aquela roupa toda
provavelmente suja de porcos, que é com que ele trabalhava, jogou fora, representava toda a sujeira dele. Jogou fora, trouxe a melhor roupa que tinha para ele. Depois, trouxe uma sandália para pôr nos seus pés. Os pés dele deviam estar todo machucado, todo ferido. Aquilo ali representa toda a instabilidade que ele tinha. A vida dele era toda torta. Aquele homem não tinha equilíbrio na sua vida. Ele não conseguia caminhar mais em paz, porque os pés dele machucavam. Ele devia caminhar, sentar, caminhar pulando, porque o pé dele machucava. Ele não tinha sandália, não tinha dinheiro, não tinha recurso. E o pai restaurou isso na vida dele, deu ele um equilíbrio. E o mais importante aqui, o pai botou um anel no dedo dele. Isso aí é muito importante. Você talvez nunca atentou para que é isso. Por que o pai botou um anel no dedo dele? Aquilo ali significava a restauração de toda a autoridade que ele tinha perante os trabalhadores, de toda a autoridade que aquele filho tinha por ser membro daquela casa. Representa, este aqui é meu filho, este aqui que saiu, errou, gastou, perdeu, é meu filho, está restaurado aqui agora com esse anel, representa que ele é meu e eu sou dele. Deus estava restaurando ali, através, por meio dessa parábola ali, o pai estava restaurando tudo que aquele homem tinha perdido. Tinha dado a ele uma nova oportunidade, tinha dado para ele ali uma nova chance dele recomeçar, não importando qual é o erro dele. E da mesma forma, Deus faz conosco nesses dias. O Senhor Jesus, Ele nos dá um anel de autoridade para nos restaurar aquilo que o inimigo nos perdeu. Aquilo que o inimigo tirou da gente, fez a gente perder. Quantas vezes a gente chega na igreja, talvez eu não sei se foi assim com você, eu cheguei na igreja e eu estava meio perdido. Eu sempre falo isso aqui, que eu me converti, aí depois eu acordei no outro dia e falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Esse povo agora não vai sair do meu pé. Foi isso que eu falei. Isso aqui não é mentira. Eu sentei na minha cama e falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu pus a mão assim, esses crentes agora não vai sair do meu pé. Eu pensei, foi nisso. Mas foi bom para mim. Porque quando eu falei, vou nesse negócio, vai, já tentei tanta coisa. Eu estava tipo esse filho pródigo, estava perdido, sem caminho. Eu fui para a igreja. E ali Deus restaurou uma autoridade. Primeiro ele falou assim, você é meu filho, cara, você vale alguma coisa para mim. Você tem valor para mim, você é importante para mim. Da mesma forma que esse pai fez com este filho, você vale muito para mim. E é isso que a gente é para Deus, a gente é valioso na presença de Deus. Deus se importa com a gente. Deus se importou com a gente de uma forma tão grande que Ele mandou o filho dele para nos salvar. Ele mandou o filho dele para nos restaurar. Ele mandou o filho dele para tirar toda a nossa ingratidão, toda a nossa dura serviço. Deus foi lá e limpou e falou assim, não quero saber. Quem fica te julgando, meu irmão, é diabo. Deus te acolhe. Deus não quer saber dos seus erros. Deus não está interessado no que você fez ou deixou de fazer. Deus quer saber o que você vai fazer daqui agora que você já conhece Ele. Assim como foi com esse pai aqui, O pai chegou para ele, não quis saber o que ele fez com o dinheiro. O pai perguntou ele do dinheiro, o que você fez com o dinheiro? O que aconteceu com a sua vida? Não, o pai não estava nem aí. O pai falou assim, olha, traz ali uma roupa, a melhor, traz o sapato e traz o anel. Aqui agora, para frente, vamos viver uma vida, eu e você, eu e nós, todos juntos. Não quero saber o que passou. O que passou já foi, é passado. Agora é futuro, daqui para frente. Vamos seguir em frente. Nós falamos aqui bastante sobre a ingratidão. Quem planta a ingratidão vai colher lá o pior dessa terra. Adão foi ingrato. Ele tinha o melhor da terra. Ele tinha o melhor de todas as coisas. E por causa da ingratidão de Adão, está lá, maldito seja a terra por tua causa, Adão. Você vai plantar e vai colher abrolhos. Por suor do teu rosto colherá abrolhos. Eita, a gente tem que trabalhar duro para conseguir as coisas, por causa da ingratidão lá atrás. A mulher vai ter filho com dores. Tá vendo? A ingratidão gera dor. Mas Deus nunca gosta de deixar as coisas terminar mal. Porque ele fala lá, da sua linhagem, mulher, sairá aquele que pisará na cabeça da serpente. Aleluia.
saiu aquele que pisou na cabeça, aquele que restaurou toda a autoridade que Deus tinha dado lá atrás para esse Adão. Que esse que semeou com ingratidão, Deus foi lá e falou assim: não, não é assim que funciona não. Restaurado, meus filhos da agora em diante, daqui agora, de Jesus em diante, vão ser o melhor desta terra. Você é o melhor de Deus dessa terra, meu irmão. Você é aquele que Deus restaurou a autoridade. Você é aquele que Deus colocou um anel de autoridade na sua mão para você ir lá e fazer o melhor. Você é capaz de fazer o melhor. Você tem o dom para fazer o melhor, pois o Espírito Santo está em você. É isso que Deus tem para você. Aleluia. Vamos seguir aqui que nós temos mais um pedacinho para falar. E eu falei que ia ser rápido aqui, ó. Eu estou contando o tempo. Seguindo, olha que interessante. Eu acho essa parábola muito interessante, porque ela fala de um filho que errou e fala de um outro que já estava lá. Mas para mim o interessante não é a reação desse que errou, é a reação do que já estava lá. Vamos seguir aqui. 25 fala assim, que o filho mais velho, ele estava no campo. O que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando. Estava fazendo algo que com certeza o pai dele pediu, não é? Isso aí. Fala que o pai dele estava trabalhando. Ele chegou perto da casa e ouviu música. E ouviu dança. Ele ouviu o quê? Uma festa. Ele falou assim: ué, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Chegou assim: ô fulano, o que está acontecendo lá? Ele falou assim: ué, seu irmão que estava perdido, que tinha ido embora, ele voltou e seu pai está muito feliz. Vamos lá se alegrar com ele. Eu fico pensando que foi desse jeito. Falou assim: ó, o jovem mestre voltou. Que era muito comum falar isso. O jovem mestre voltou. Seu pai está feliz, o mestre está feliz, vamos se alegrar também. Mas olha qual foi a reação desse homem. Ele fala assim, ó: ele se indignou e não queria entrar. Olha que interessante, ele se indignou porque o pai tinha dado uma festa pelo seu irmão que tinha voltado. O que aconteceu? O resultado, o pai foi até ele. Vamos conversar, meu filho. O que está acontecendo? O que está pegando? Qual é o bicho? Olha a resposta do filho para o pai. Ele fala assim: olha, há tantos anos eu te sirvo. Ele começou o quê? Chorar, jogar as lamúrias dele. Aí ele começou a falar a verdade para o pai. Se tem uma qualidade interessante nesse filho que foi ingrato, ele falou a verdade para o pai. Ele falou: pai, eu quero herança, eu quero sair daqui, eu quero viver a minha vida. Ele falou a verdade. Agora esse outro, ele falou assim: há tanto tempo eu vivo aqui e nunca errei, nunca fui desrespeitoso com o Senhor, nunca fiz nada errado, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me fazer uma festinha com meus amigos, para me fazer uma resenha, como fala hoje. O povo gosta de falar, não é assim que eles falam? Olha aqui. Esse homem, ele foi indiferente à felicidade do pai em relação ao seu irmão. Ele foi indiferente àquele irmão dele que estava perdido. Ele não se importou em nenhum momento que o irmão mais novo dele, inexperiente, sem experiência nenhuma de vida, foi para lá para fora e errou. Ele em nenhum momento se preocupou de ir lá atrás do irmão dele e falar assim: olha, você não vai não que você vai se estrubicar. Não vai não que você vai quebrar a cara. Ele não fez isso. Ele não foi o irmão mais velho. Ele não cumpriu o papel de chegar lá e falar assim: olha, não vai não, meu filho, vai fazer isso não, eu também já pensei em fazer isso na vida, mas eu pensei melhor. Irmão mais velho geralmente não é assim, ele cata você assim pelo pescoço, fala: vem cá, não é assim que você faz não, e começa a te dar um sermão. Aí você muitas vezes fala assim: verdade, não vou fazer isso não, verdade, você tem razão, não vou fazer isso não. Não é assim que faz, irmão mais velho? Geralmente não é assim que ele chega, não sei, te cata você assim pelo braço, vamos conversar aqui. Ele te dá um segundo sermão e vai na veia. Você fala assim: oh, e ele não fez isso pelo irmão dele. Ele não se importou em nenhum momento como o pai dele ia ficar com o irmão dele saindo. Provavelmente ele deve ter ficado até feliz, falar: um a menos, agora tudo meu. Mas aqui a gente vê, ele fala assim: ó, esse filho aí que perdeu tudo,
todo o nosso dinheiro, que fez a nossa família ficar pobre, porque provavelmente o pai teve que vender alguma coisa para dar o que era de direito daquele filho. Ele te respeitou, e você deu para ele as coisas, ele gastou, e agora ele voltou e você está fazendo festa. Olha só, ele não está nem aí com o seu irmão ter voltado. Em nenhum momento ele se importou com a alegria do pai dele. Em nenhum momento ele de fato se importou de estar ali trabalhando para o pai. O negócio dele era interesse. Ele não se importava com as coisas. Ele não tinha interesse de estar fazendo ali por amor ao pai. Seguindo, aí o pai dele responde para ele: meu filho, olha a resposta do pai dele para ele. Fala assim: meu filho, tu sempre estás comigo. A primeira resposta que o pai dele fala assim: olha, tu sempre estás comigo. Ou seja, o pai dava um valor muito grande para ele, até maior do que aquele outro filho mais novo, por ele estar com ele. E ele não reconhecia isso como importante. E olha outra afirmação do pai: tudo o que é meu é teu. Então, o que o filho poderia ter feito? Em qualquer momento ele poderia ter feito ali algo, uma festa, ou pegar um cabrito e fazer ali, não sei, fazer uma, para ele se alegrar, que é o termo que ele usa aqui, né? Para ele se alegrar com seus amigos. O pai em nenhum momento restringiu ele de nada. Tudo que o pai tinha era dele. Mas ele nunca reconheceu isso. Ele nunca entendeu que o que era dele era do pai, e o que o pai tinha era dele. Ele não entendeu que o pai tinha dado tudo para ele já. O irmão dele precisou ir lá fora, quebrar a cara, perder tudo para entender isso. E ele que já estava dentro, nunca entendeu. E quantas vezes, meu irmão, a gente aqui dentro da igreja, a gente age que nem esse segundo filho aqui, o filho mais velho. Chega um filho pródigo aí de fora, uma pessoa que está chegando agora na igreja, e está aí arrependido, está com a cara quebrada, a pessoa errou, tomou pancada para tudo quanto é lado. A pessoa chega até a nós e a gente age da mesma forma que esse filho mais velho. A gente é indiferente com a dor dele. A gente é indiferente com a alegria de Deus tem por ele estar na casa do Senhor. A pessoa entra, a pessoa sai, a pessoa passa, a pessoa come e a gente não está nem aí. A gente muitas vezes não age diferente desse filho aqui. A gente não se importa. Ou a gente está no papel inverso. A gente está aqui como um filho que foi lá e arrependeu. E a gente chega aqui na igreja e tem um irmão que está a mesma coisa desse. Enquanto tem uns que estão aqui te acolhendo: não, irmão, vai dar certo, vamos continuar, fica firme, não para não. Aí a pessoa pensa assim: ah, não vou na igreja não. Ah, não vou não porque tem gente lá que não gosta de mim. Ah, não vou na igreja não porque tá isso, não tem? Infelizmente tem. Tem muita gente, eu vou tocar na ferida geral agora, que acontece isso. Tem muita gente que fica com raiva dos outros. Não fica com raiva de ninguém, meu irmão. Estou sendo bem coração aberto para você aqui. Não faz isso não. Não faz isso. Que se você é chamado para ser filho de Deus, você não tem que ter raiva, você tem que ter amor. Se uma pessoa te causa alguma dor, te causa alguma tristeza, te causa ali algum mal-estar, ore por ela. Ore por essa pessoa. Jesus fala, tem que amar o próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a palavra do Senhor, não é? A palavra do Senhor não é amar o próximo como a ti mesmo. E nosso Deus, deixa aqui, ó, olhar o meu tempo aqui, meu tempo está acabando. E o nosso Deus é um Deus que está aqui de braço aberto para todos. Você viu a ação do pai? Você viu aqui a ação dos dois filhos? Um filho foi ingrato, que pediu herança, desrespeitou o pai, saiu, meteu o louco, como diz aí, gastou tudo e voltou arrependido. E o outro que estava lá dentro, ele foi totalmente indiferente. Para ele, tanto faz. Não estou nem aí. Eu só quero a minha parte.
tão ingrato quanto o irmão dele, tão indiferente quanto o irmão dele foi. Os dois cometeram a mesma coisa. Os dois foram ingratos com seu pai. Os dois foram indiferentes com seu pai. Mas o pai nunca foi ingrato com os seus filhos. O pai nunca foi indiferente aos seus filhos. Da mesma forma que um errou, o outro errou, o pai estava sempre de braços abertos para eles. Meu irmão, independente do que eu e você venhamos fazer a Deus, Deus está sempre de braços abertos a nós. A gente que tem uma cabeça muito difícil e a gente fala: ai, Deus, eu não vou voltar mais na igreja porque eu errei. Ah, Deus, meu irmão, Deus não quer saber do que você está fazendo. Deus quer saber do que você está fazendo aqui com Ele. Vem aqui. Deus está te chamando, é para chegar perto. Deus quer que você garra nele assim e fala assim: ó, eu estou aqui. Fala assim: ó, Deus, eu estou aqui. Deus vai vir, eu também estou. Deus quer colar você aqui, ó. E ó, dá aquele abraço de urso. Chega junto. Deus não é indiferente à sua dor. Deus não é indiferente àquilo que você fez. Deus não é ingrato. Deus vê a sua dor. Deus vê o seu preço. Tem gente que fala assim: Deus não vê o preço que eu pago. Deus vê, meu irmão. Deus vê, o Deus te recompensa. Deus vai investir cada dia mais na sua vida. Você crê que Deus pode fazer muito mais por você? Você crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Amém? Você crê que Deus tem assim algo novo para você? Olha aqui, eu vou terminar aqui a mensagem. Eu vou ler um textinho aqui para vocês aqui, ó, um versículo aqui que eu tinha marcado dele. Aqui, ó. Tá lá no Evangelho de São Mateus. A gente vai pegar aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou ler bem rapidinho alguns. Porque você tem que ficar sempre alegre na presença do Senhor. Amém? Primeiro, ó. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque estes serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Olha, agora você para aí, ó. Bem-aventurados os xalomitas, você e eu, meu irmão, porque esses serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causas justas, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, aí, meu irmão, agora isso aqui, ó, é a parte mais importante. Agora é para você e eu, como igreja do Senhor, quando a gente sofrer alguma coisa dessas pessoas que são indiferentes, das pessoas que são ingratas a Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disseste todo o mal contra vós. Regozijai-vos, meu irmão, e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os grandes profetas. Ei, meu irmão, você é um dos maiores profetas de Deus aqui nessa terra. Deus restaurou a autoridade da sua vida para você operar maravilhas. Aleluia.